Na geometria, vamos estudar unidade de medida de volume do cubo e do paralelepípedo. Vamos ver agora alguns exemplos do cubo. Então, nós temos aqui o cubo, né? Essas linhas que estão se movendo são as chamadas de arestas. Aqui um outro cubo. Esses lados coloridos, eles são chamados de faces. Então, temos arestas, que são as linhas, e as faces, que são essas partes coloridas aqui. São os lados, conhecido como os lados, que são as faces. Vamos ver aqui qual a forma do volume do cubo. Então, nós vamos observar aqui um cubo, esse cubo mágico. Então, observando que o cubo mágico, temos cada ladozinho dele aqui, 3 quadrados, na largura, no comprimento, já que todos os lados são iguais. Então, aqui a gente vai representar por A. Aqui o outro lado, nós vamos representar também por A. E aqui a altura, nós vamos representar também por A. Então, todos são representados pela letra A, que eu coloquei aqui como exemplo a letra A, porque todos têm o mesmo tamanho, a mesma quantidade de quadrados. Aqui do lado é 3, aqui 3 e aqui 3. Então, o cubo tem todos os lados iguais, com as mesmas dimensões. Então, por isso que é representado por a mesma letra. Então, como é a forma? A forma a gente pode utilizar o V de volume igual a A multiplicado por A vezes A. Então, nós temos 3A, então ele é multiplicado pelas 3 letras A's. Ou podemos utilizar a forma que é mais conhecida, a forma do cubo, como V é igual a A elevado ao cubo, o expoente 3, que representa o cubo, e a multiplicação das 3 letras A. Então, você pode utilizar esta forma, A vezes A, ou pode utilizar o A elevado ao expoente 3, que a gente chama de cubo, popular cubo. Então, aqui nós temos cubo desenhado, né? Vamos colocar alguns valores para o cubo. Aqui podemos chamar de comprimento, largura, altura. Aí varia de cada um dar o nome que quiser. Então, aqui eu estou dando o valor aqui para este lado do cubo, 2 metros. Então, aqui também, como o cubo, todos os lados são iguais, 2 metros, 2 metros. Então, pronto. Comprimento, largura, altura, como queira chamar. Só que o cubo, todos os lados são iguais. Então, não precisa estar dando esses nomes, comprimento, largura e altura. Então, basta utilizar a forma que é do A ao cubo. Então, podemos utilizar também esta forma, que é todos os lados multiplicados. Então, fazendo aqui a substituição, vou fazer com os duas formas aqui. Então, substituir o A, que está representando cada letra, né? Cada lado do cubo está representando por A. Então, vou substituir agora os A por 2. E agora é só multiplicar, né? 2 vezes 2, 4 vezes 2 é igual a 8. 8 metros cúbicos. Como estamos trabalhando com volume, então o resultado, ou centímetro ou metro, sempre elevado ao cubo. Vamos fazer agora com a forma do cubo, mais utilizada. Então, o volume é igual a A elevado ao cubo. Então, o que eu vou fazer? Substituir apenas o A pelo 2. Substituir o A pelo 2 e repetir o expoente 3. Então, fazendo da mesma forma, vai dar o mesmo resultado. Porque V
é igual a 2 elevado ao cubo, que é igual a 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8 metros cúbicos. Então, é a mesma coisa. Tanto faz você utilizar este método como utilizar esse daqui. As formas só muda aqui o formato de eu escrever, mas a maneira de calcular é a mesma. Então vamos ver aqui outra forma. Qual a forma do volume do paralelepípedo? Então aqui o paralelepípedo, aqui o comprimento, representado pela letra C. Aqui a largura, coloquei representado por L. E aqui a altura, representado por H. Então, como todo o volume do cubo ou do paralelepípedo é a mesma, é só multiplicando os lados, então eu escrevi aqui a forma. Comprimento vezes largura vezes altura. Então, vamos colocar agora um exemplo para dar valores a esses lados. Vamos colocar valores para eles. E aqui 4 centímetros. Coloquei na largura 3 centímetros. Coloquei aqui na altura 2 centímetros. Então, a fórmula é a mesma, né? Então, vamos só substituir agora o C e o L e o H pelos valores dados aqui. Então, fica 4 vezes 3 vezes 2. Aí, você multiplica como você achar melhor. 3 vezes 4, 2 vezes 3. Não importa. O importante é que tudo vai ser multiplicado. Fazendo a multiplicação 3 vezes 4 na ordem que aparece, dá 12 vezes 2, dá igual a 24 centímetros cúbicos. Então, esse é o volume deste paralelepípedo com estas dimensões aqui que eu coloquei. Vamos para outro exemplo. Qual é o volume de um paralelepípedo cujas dimensões são 30 metros, 20 metros e 12 metros? Então, vamos fazer aqui o desenho do paralelepípedo e vamos colocar aqui essas dimensões. O comprimento, 30, a largura, 20 e a altura, 12. Vamos escrever aqui a fórmula do paralelepípedo. Então, a fórmula, aqui a fórmula, comprimento vezes largura vezes altura, só substituir pelos valores aqui, ó. Substituir, fiz a substituição, comprimento 30, largura 20 e altura 12. Aqui você pode calcular na ordem que aparece, 30 vezes 20, ou você pode calcular 20 vezes 12, é opcional. Para cálculo mental, eu vou multiplicar primeiro aqui, ó, o 20 vezes o 12, fica mais fácil calcular mental, ó, 20 vezes 12, que vai dar 2 vezes 12, 24. Coloco 0, 240. Agora eu posso colocar 30 vezes 240, ou 3 vezes 12. Então, fazendo esta multiplicação, 30 vezes 240 vai dar 7.200 metros cúbicos. Para fazer este cálculo mental, você pode fazer 3 vezes 24, 3 vezes 24 é 72, e colocar os dois zeros no final. Pronto, é encontrado o volume deste paralelepípedo. Vamos ver aqui 2. Determine o volume de um cubo de 2,5 metros de arestas. Então, vamos colocar aqui o cubo. Aqui 2,5 metros de aresta. Não precisa estar colocando nos outros lados, porque o cubo a gente já sabe que todos os lados são iguais. Tem a mesma dimensão de 1. Então, vamos colocar aqui a forma do cubo. V é igual a elevado ao cubo. Vamos substituir o A por 2,5 e vamos calcular. Então, podemos utilizar esta forma aqui, ó, para calcular. Quem não souber mentalmente, pode utilizar essa forma, que é 2,5 multiplicado por 2,5. Fazer aqui a continha, quem não souber mentalmente, faz aqui a continha, multiplica. 5 vezes 5, 25, coloca o 25 separado. 5 vezes 2, 10, mais 2, 12. Pronto,
final, pode colocar tudo. Vamos multiplicar o 2 agora por 5. 2 vezes 5 é igual a 10. Coloca separado. E 10 separado. 2 vezes 2, 4 mais 1, 5. Pronto. Vamos agora fazer a adição. Baixa aqui o 5. 2 mais 0 é 2. 1 mais 5 é 6. 625. Só que é números decimais, temos que colocar vírgula. Não podemos só baixar a vírgula, porque temos duas vírgulas. Então, vamos contar da vírgula para a direita quantas casas tem. Aqui tem uma e aqui tem outra. Então, são duas casas. Para a direita. Aqui a gente vem para a esquerda, eu conto aqui, ó. Uma, duas. Aí coloca a vírgula. Pronto. Então, o volume é 6,25 metros cúbicos. É o volume deste cubo aqui com essa dimensão de 2,5 metros. Ok, pessoal. Até o próximo vídeo.